boa tarde. Estamos com Rosa, essa mulher maravilhosa, mãe, né, muito competente, que fala muito sobre as comunidades quilombolas. E hoje ela vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre as associações comunitárias e quilombolas e também vai esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, Fá. Boa tarde, eu me chamo Fabiola Rosa, sou da comunidade quilombola de Segredo, no município de Souto Soares. Sou assistente social, né? E milito dentro dessa área, né? De comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, que foi uma pauta que de 2015 para cá me interessou muito. Sou mãe, né? Tenho cinco filhos e, e é isso, casada. É muita coisa, né, Fá? Muita coisa para Uma mulher lembrar. múltipla. Só conhecendo mesmo para saber como você é incrível, né? Podemos começar então com alguma das perguntas? Pode ficar à vontade. Pronto. Assim, né? Eu vou falar dentro do meu conhecimento, não dizendo que o meu conhecimento é absoluto, né? E pode haver questões que divergem, né, de uma situação ou outra. Ok, pronto. Então vamos lá. Então a primeira pergunta que eu tenho para você é para que você possa nos explicar o que é o que é uma associação e qual a diferença de uma associação comunitária para uma associação quilombola. Pronto. Bom, a associação, ela é uma organização comunitária, né? Então, seja ela quilombola ou seja ela uma associação comunitária, ali é um meio em que a comunidade se organiza, né, para tomar suas decisões ali internas dentro do seu território, né? Então, a associação ela representa, né, oficialmente a comunidade. É, dentro dessa nomenclatura, né, de associação, então um grupo coletivo de pessoas que tomam decisões assim, ali entre si para é, buscar diversas coisas, né, como políticas públicas, até mesmo decisões comunitárias, é uma forma de um ajudar o outro ali dentro da comunidade mesmo, né? Essa é a associação, tanto comunitária como a quilombola, né? Agora, o que diverge é a associação comunitária da associação quilombola. Ambas têm o mesmo interesse coletivo, né? Que é o da comunidade. Mas a principal diferença é a identidade, né? Da comunitária para a quilombola. A principal diferença é a identidade e a finalidade e os direitos específicos envolvidos, né? Então, a Associação Quilombola, por exemplo, ela representa oficialmente, né, as comunidades remanescentes de quilombo, reconhece sua identidade étnica, história e cultural afro-brasileira, né? Ela garante e atua para defender os direitos dos territórios das comunidades, preserva a cultura e as tradições, né, ancestrais, busca as políticas públicas específicas para os povos quilombolas, né, representa a comunidade perante órgãos públicos, tem a Fundação Cultural Palmares, ao qual as comunidades quilombolas se representam nelas, né? Tem o INCRA também, que as associações também está representada dentro, né? E
outro processo principal é o acompanhamento, né, dos processos de certificação e regularização do território. Então, uma associação comunitária, ela está normalmente ligada ao reconhecimento oficial da comunidade como quilombola, né, pela Fundação Cultural Palmares. Aí já a associação comunitária, ela, ela é mais ampla, né, e pode existir em qualquer bairro, em qualquer povoado, em qualquer comunidade, sem relação obrigatória com a questão étnica, né, que diferencia da quilombola. Então, ela costuma atuar em melhoria dos locais, organização dos eventos, defesas de interesse dos moradores, ações sociais. E aí, como eu disse, assim como na quilombola, também na comunitária, a solicitação de serviços públicos, né? Que acaba englobando uma outra. A diferença é apenas que a associação comunitária, né, ela não tem ali uma identidade étnica, né? Ela representa um público como um todo. E a associação quilombola, ela já vem representando esse público. E aí, dentro das comunidades, dentro das associações comunitárias, né, ela pode representar tanto os moradores rurais como urbanos, os pescadores, os agricultores, né, e bairros e povoados em geral, como um todo. Respondi? Sim, maravilhosa. Muito bom. E diz pra gente assim, quais as regras, né? Que se tem regras específicas para uma e para outra, quais os direitos, né? Que a associação comunitária vai dar para as pessoas e quais os deveres também, tanto a comunitária quanto a quilombola, né? Uhum. Então, as duas associações, elas seguem as regras gerais, né, do Código Civil Brasileiro, tanto para criação quanto para fundamento, para funcionamento, né? É, mas a Associação Quilombola, ela possui direitos específicos garantidos pela Constituição, né? E por políticas públicas voltadas para os povos e comunidades tradicionais. Então, as regras gerais das duas associações, tanto a Associação Quilombola quanto a comunitária, precisam normalmente ter um estatuto, que é o estatuto social, né? A assembleia de fundação, diretoria eleita, ata registrada em cartório, cadastro no CNPJ, né, que na maioria das vezes, para acesso a políticas públicas, né, eles pedem que tenha esse registro, né, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas para poder representar, né. E aí o ponto importante, fundamental, é a prestação de contas aos associados, né, e o funcionamento sem a finalidade lucrativa, porque o governo ele investe políticas públicas nas associações quilombolas, tanto na quilombola quanto na comunitária, né? Eles fazem investimentos entendendo que aquela comunidade ela trabalha com o coletivo e não ali no individual. Então, eles entendem que aquela organização ela é sem fim lucrativo, né? Então, o pagamento do CNPJ ele não existe dentro das associações, tanto comunitárias como quilombolas, porque entende que é, é, que aquele espaço é sem fins lucrativos, né? Então, ambas podem firmar parcerias com a prefeitura, né? Participar de editais, que é importantíssimo. Eu acho que o que alavanca, né, tanto as associações comunitárias quanto as quilombolas, são os editais propostos, não só pelo poder público, né, pelo governo, mas também
por entidades privadas. Posso dar um exemplo que a nossa comunidade aqui, em um único ano, a gente acessou dois editais, por dois editais, é, 365 mil reais. Então, a gente fez a implantação de 20 quintais produtivos para agricultores familiares, isso dentro da Associação Quilombola. A gente fez a implantação de 20 quintais produtivos, né, dentro do viés do socioambiental, para que essas famílias pudessem produzir. Né? E aí, um foi do governo do estado da Bahia, né, que foi o edital número 14, né, que era pelo Bahia Produtiva, onde a comunidade recebeu 300 mil para fazer a implantação de 20 quintais produtivos, beneficiando 20 famílias. E a gente teve o edital do Carrefour, que foi quando teve aquela situação, né, de racismo dentro das empresas do Carrefour. E aí, em seguida, eles fizeram esse edital como uma forma de reparação. E a gente acessou esse edital e aí fomos contemplados, né, com 65 mil, aonde a gente pôde alavancar várias, fazer, né, várias propostas de atividades dentro da comunidade. Inclusive, em uma das propostas, né, a EA veio para a nossa comunidade e a gente conseguiu aí atender as, as pessoas da comunidade com acupuntura, com diversos serviços foram oferecidos. Então, essa é a importância, né, das associações, tanto comunitárias quanto quilombolas, participar dos editais. E aí recebe doações, e aí eu dou um exemplo que na nossa comunidade também, a gente já recebeu doações de livros pelo Itaú Social, a gente já recebeu doação de tecidos para confeccionar roupas, né, dentro da comunidade. E aí a gente consegue desenvolver projetos sociais também. E a exemplo da minha comunidade, eu vou sempre dar o exemplo da minha comunidade, né, para ilustrar, né, o que eu venho dizendo. E aí a gente desenvolveu dentro da nossa comunidade também o projeto Quilombo em Movimento, ao qual a gente resgatou a capoeira dentro da nossa comunidade. A gente tem também, tinha, né, que agora está um pouco parado, mas espero que um dia volte, que foi o projeto Dia das Crianças no Quilombo, onde a gente, através, né, desse projeto social, a gente arrecadava fundos e comprava brinquedos, distribuía brinquedos para as crianças no Dia das Crianças, né, e fazia uma festa bem bonita, né? Então a gente tem, né, alguns ainda que permanecem e outros já não tanto. E aí a gente consegue também a solicitação de apoio dentro dos órgãos públicos, né? Então aí eu trago a Associação Quilombola com os direitos específicos, ela possui direitos ligados à proteção da comunidade tradicional quilombola, né? Então, o direito ao território, ele é garantido, né, pela Constituição Federal. A comunidade pode buscar o reconhecimento do território, o título, né, da propriedade. A diferença é importante ressaltar que há uma diferença entre há uma diferença entre o reconhecimento do território e a titulação dessa área, dessa terra. Tem uma diferença, né? O reconhecimento do território ele vem pela Fundação Cultural Palmares, né? Que faz o reconhecimento daquele território como um território quilombola. E o título de propriedade ele é fornecido pelo INCRA, né, que é onde ele vem e titula aquela comunidade como comunidade quilombola. Em outro momento a gente pode falar da diferença entre
o reconhecimento do território e a titulação do território, que é importante saber que existe essa diferença, né? E a gente tem também, dentro da Constituição, a proteção contra invasores, né? Então, aí a gente tem também dentro do INEMA, que é quem faz a proteção desse território, que em outro momento também a gente pode aprofundar mais nesse sentido, né? E aí esse processo, ele, como eu falei, ele geralmente envolve o INCRA, né? Então são três políticas públicas diferentes, que é o INCRA, o INEMA e a CEPROME, que são quem vai fazer esses três papéis para que aquela comunidade tenha o seu território em absoluto reconhecimento. E aí a certificação, né? A comunidade pode solicitar a certificação na Fundação Cultural Palmares. Essa certificação ela reconhece oficialmente a comunidade como quilombola, facilita o acesso às políticas públicas específicas, como eu falei, e fortalece os direitos coletivos, né? Em outro momento também a gente pode aprofundar sobre essa questão de como que eu vou fundar uma associação quilombola e o acesso às políticas públicas específicas, né, como a habitação, a agricultura familiar, assistência social, educação, saúde, saneamento básico e cultura. É muita coisa, né, Fá? Já esteja convidada, né, para falar mais sobre com a gente. O palco é seu. É porque é muito profundo, né? Dentro de É, tudo isso, se a gente for realmente. colocar tudo, É, não agora vai. a gente está colocando um basiquinho assim para a gente entender mais ou menos como funciona cada uma, como procurar, né? Para que a gente possa deixar isso claro na nossa mente, porque assim a gente entende que fala-se muito de associação, sindicato, cooperativa, mas na prática assim a gente não entende muito bem como elas funcionam, né? O que é que elas trazem. E aí por isso essa iniciativa da gente poder trazer um passo a passo, mais ou menos assim, para a gente poder tornar isso mais nítido e na língua menos de advogado, menos de leis, assim, né? E ainda dentro disso, Fá, diga para a gente, assim, em qual momento, assim, a comunidade vai entender que é o momento de criar uma associação? Tipo, que momento desses você acha que seria interessante da comunidade se juntar e fazer uma associação, por exemplo? Certo. Peraí, eu posso colocar meu notebook para carregar? Pode, deve. Pronto, tá descarregando. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Viu? Pronto. Geralmente, a comunidade entende que é o momento, né, de criar uma associação quilombola, quando ela percebe a necessidade de se organizar oficialmente, né, para entender a sua identidade, o seu território, a cultura, os direitos coletivos. Só que a gente tem que ter muito cuidado, né, nesse quando que a comunidade entende que é quilombola. Eu tive o privilégio de participar de um de um, de um de um trabalho feito pela Unisol Bahia, inclusive pelo INEMA mesmo, de reconhecimento do território ambiental das comunidades quilombolas da Chapada. Então, eu caminhei por todas as comunidades, não todas, porque quando eu entrei para o projeto, já estava na metade do projeto, né? Então, eu visitei todas as comunidades quilombolas do município de Bonito e algumas em Barra da Estiva, as de Barra da Estiva, né? Visitei também e visitei as de Novo Horizonte, de vários municípios da Chapada, né? E aí eu fazia essa mesma pergunta dentro de cada comunidade, né?
E qual foi o momento em que a comunidade entendeu que era hora de criar a Associação Quilombola? Então, porque vou dar o exemplo da minha comunidade. Aqui na minha comunidade, a maioria das pessoas vieram, né, de um quilombo em Ceabra, do Baixão. Então, aí, quando chegou aqui, a gente entende que nós somos remanescentes daquele quilombo original que é lá do Baixão. E aí, em outras comunidades, eu ouvi muito, porque me disseram que tinham benefícios, mas a comunidade nem se autodeclara. Então, o primeiro passo que a comunidade precisa entender que é a hora de criar uma associação quilombola, ela entender o que é uma associação quilombola, entender o que é um quilombo, primeiro, para ela poder depois, né, entrar para essas políticas públicas, para acessar políticas públicas, porque as pessoas geralmente entram só como se fosse uma coisa ali para acessar direitos e para acessar benefícios. E não, a comunidade quilombola, a associação quilombola, ela, quando percebe a necessidade de se organizar, é para defender a sua identidade, o seu território, a sua cultura, né? Então, a sua religiosidade também, às vezes, fica ali presa por preconceitos que a gente sabe que tem, né? Então, eu vou falar, eu tive que fazer esse adendo aí, porque a gente percebe que as pessoas precisam saber por que ela é remanescente de quilombo, por que é titulada como uma associação quilombola. Então, primeiro passo é a necessidade de reconhecimento, geralmente conflitos por terras ou ameaça ao território, né? Dificuldade de acesso às políticas públicas, que a comunidade perceber ali, né? É, e o desejo principal, assim, de preservar as tradições e a ancestralidade, né? Dentro das comunidades quilombolas, que eu fui em comunidades quilombolas que, por exemplo, que a gente entende que o 20 de novembro é uma atividade mínima da comunidade fazer. Não, nunca fizemos, não sabemos nem o que é, nem do que se trata. Né? Então, precisa ter um desejo ali de preservar as tradições e a ancestralidade, né? Fortalecer a organização comunitária, né? E a necessidade de representação formal perante os órgãos públicos. Quando eu falo isso, eu estou dizendo sobre os conselhos municipais. Às vezes, o que serve para uma comunidade em que não é quilombola, não serve para uma comunidade tradicional quilombola. Então, necessita da representação de um quilombola dentro das, da, das representações públicas, né, perante os órgãos públicos. E como que eu faço para participar? É dentro dos conselhos. Mas e aí? Os conselhos, eles são formados, né, por representações. Então, eu preciso ter uma comunidade organizada para eu poder acessar, né, esses espaços, né? E alguns sinais comuns desse processo, que é o cordial que eu disse que é o principal, é a comunidade começar a reconhecer sua ancestralidade, né? E aí a comunidade ela começa a passar por um processo de fortalecimento da identidade negra e quilombola, né? E aí começa querer resgatar as histórias dos mais velhos, né? A memória dos antepassados, as tradições culturais, a relação histórica com o território. Então,
existe todo um aparato ali para se juntar, para que a comunidade diga, olha, não, é o momento da gente correr atrás e se conhecer. Lembrando que todas as comunidades quilombolas, todas as associações quilombolas, ela acontece de baixo para cima, ou seja, a comunidade se reúne, né, tem uma reunião inicial, que é a reunião de fundação, como eu falei lá no início, né, que as comunidades se junta naquela comunidade, faz uma reunião inicial e a partir dali já constrói a ata de constituição daquela associação, né? É, surge a necessidade de representação oficial, né? Sem associação formal, é difícil acessar essas representações oficiais. Então, precisa estar formalizada como abrir o CNPJ, né? Para isso tudo, para acessar os editais, para receber recurso, para dialogar oficialmente com o governo, solicitar certificação quilombola, ela, como eu falei, começa de baixo para cima, ela primeiro precisa se oficializar, né? Fazer tudo formalmente, né? Então, aí a partir disso que eu falei, a associação ela passa a ser a voz organizada dentro da comunidade, né? E aí, como eu falei, que às vezes por ameaças ou disputas por território. Então, assim, o nosso território, ele é bem pacífico em algumas comunidades, não em todas. Mas às vezes a comunidade se auto-reconhece no sentido de cuidar do seu território diante de ameaças e disputas territoriais. Né? Eu acompanhei uma comunidade quilombola da Chapada em que na comunidade deles é preservado o diamante dentro da comunidade. E aí eles têm inúmeras invasões desse território. Quando a gente traz o Ceficlobola, né, que é a certificação ambiental do território, inibe um pouco a ação dessas pessoas, né, que buscam os benefícios daquele território, né? A comunidade ela quer buscar a certificação quilombola, ela quer se autodeclarar quilombola, porque é autodeclaratório. Nenhum governo vai vir dentro de uma comunidade dizer que ela é quilombola. Eu que vou dizer ao governo que eu me reconheço enquanto esse público. Né? Então, para buscar essa certificação diante dos órgãos públicos, eu primeiro preciso estar organizado como associação. Né? Então, é isso. Muito bem explanado, Fá, obrigada. E realmente isso que você falou tem todo sentido, né? Porque às vezes a gente só quer os direitos de ser denominado quilombola e não quer os deveres, não quer o que tudo isso implica, né? Porque a partir do momento também que Uhum. a comunidade se declara como quilombola, aquele território é de todo mundo. Então as terras para se vender, pelo que eu entendo, né? Elas não podem ser vendidas também separadamente, e tudo mais, não é isso? Então, assim, Isso. isso é uma das coisas, né? E aí a gente quer saber apenas do benefício, e aí depois, quando declara, daqui a pouco está dizendo que não é mais, e rola muita E, confusão, né? Por desinformação. inclusive, inclusive, na minha comunidade, quando a gente trouxe o CEFI, várias pessoas que já acessaram as políticas públicas para quilombolas, porque assim, eu quero ser quilombola até onde me beneficia. Aí eu quero acessar uma universidade pública pela cota quilombola. Aí eu sou quilombola.
Aí eu quero acessar um crédito rural maior do que para o agricultor familiar. Eu não sou agricultor familiar, eu sou produtor rural. E aí eu quero acessar um crédito maior. Bancos privados não investem em terras quilombolas, porque ele sabe que é uma terra perdida, ele não consegue reaver suas dívidas com aquela terra. Então, ele não investe grandes, exorbitantes valores dentro dessas comunidades. E aí, nessa hora, eu não sou mais quilombola. É, é, agora eu sou comum, não sou mais quilombola. Porque aí agora tira minha terra do quilombo. E aí é o que dificulta, né? Pode partir para a próxima pergunta. Sim, realmente, é bem isso mesmo. E assim, Fá, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, cheio de informações muito ricas para a nossa vida, e muito obrigada desde então, né, por isso, por poder compartilhar com a gente seu conhecimento, seu tempo, muito grata. E aí, para a gente finalizar esse bloco de hoje, eu queria lhe perguntar como que você acha assim que a gente pode inserir o jovem hoje nesse contexto? Como a gente pode estar trabalhando com esses jovens para que eles se interessem mais pelo assunto, entendam e possam ser mais ativos, né, dentro das Uhum, comunidades? certo. É uma pauta que eu falo muito, né? É, no caso da juventude, eu, eu gosto do discurso precisamos trazer a juventude. Só que a gente não pode ficar só no discurso da fala. E aí, quando essa juventude se aproxima, eu vou lá e barro aquela juventude, porque corre o risco dela passar por mim ali para ela poder chegar. Então, eu, eu sou uma defensora assídua, né, de trazer a juventude, mas não só na fala, que infelizmente é o que acontece das comunidades quilombolas hoje. Né? As pessoas já estão ali mais maduras, já não conseguem é, desenvolver tanto como a juventude desenvolve. A gente sabe muito bem que eles conseguem desenvolver muito mais, né? E aí eu não quero abrir mão daquele território. Então, para inserir os jovens no contexto de quilombola e despertar o interesse dessa juventude, como eu falei, é fazer, o mais importante é fazer com que eles se sintam parte viva da história da comunidade. Não apenas ouvintes de um passado distante, como eu falei, né? Quero trazer os jovens, inserir os jovens, mas que ele fica ali só ouvindo minhas histórias, ouvindo como que foi para chegar até aqui, mas não quero que ele contribua. Não, aí é complicado. Né? Então, se eu quero ter a participação, inserir os jovens nesse contexto, eu preciso abrir os caminhos, eu preciso fazer com que ele se sinta parte daquilo ali que a gente tanto fala, né? E os jovens, eu entendo, né, que eles costumam se envolver mais quando percebe que eles pertencem àquele, tem o pertencimento, está ali naquele lugar, tem a identidade, o espaço de fala, como eu falei, né, o protagonismo, que é o principal, e a conexão com a realidade deles. Então, eu não tem como eu querer inserir o jovem, né, dentro desse contexto de quilombola sem respeitar a realidade deles. Né? Então, existem algumas formas práticas de envolver os jovens, né? É, e valorizar a própria comunidade, a história da própria comunidade. Em vez de
para inserir, né, a juventude, em vez de falar apenas da história geral dos quilombos, trabalhar com quem fundou a comunidade, história dos mais velhos, o costume locais, as festas, as comidas, as músicas, a forma de resistência para que formasse aquela comunidade, né? E aí eles começam a se conectarem mais quando reconhecem pessoas e lugares que fazem parte da vida deles, né? Então, usar a linguagem e ferramentas atuais, como eu falei, né? A gente vai ficando mais experiente na vida e a gente acaba que não consegue, às vezes, acompanhar a atualidade, né? E eles não, eles estão sempre atualizados, os jovens, né? Então, os jovens, eles se interessam mais quando precisa produzir conteúdos. Então, vídeo curtos, essas questões mesmo de redes, né? Que eles gostam muito. Investir forte na capoeira. Por que investir forte na capoeira? Porque a capoeira, ela não é só uma ginga, ela não é só é, uma arte. A capoeira, ela é de muitos ensinamentos. Então, dentro da capoeira, até as músicas, elas ensinam as nossas crianças e os nossos jovens sobre a nossa história. Então, a comunidade quilombola, ela precisa ter a capoeira inserida ali para trazer o jovem, né? E no mais, incentivar, né, a participação da arte, do grafite, da dança, né, da poesia e assim por diante. Dá para eles o protagonismo real. Muitos jovens se afastam porque são chamados só para assistir, né? Ele sempre está lá só para assistir, mas não se sente parte daquilo. O importante é incluí-los na organização dos eventos, nas decisões das comunidades, inclusive chamá-los para ser os presidentes das associações. Eu fico extremamente feliz quando eu vou em qualquer evento que eu vejo, como eu fui recentemente em um evento ao qual tinha uma jovem de 21 anos que ela estava representando a juventude e os quilombos da Chapada, e ela já é presidente da associação da comunidade dela, né? Então, precisa inserir esses jovens nos espaços de decisão das decisões comunitárias. Né? Eu não posso querer o jovem ali, vamos trazer os jovens para sentar e assistir. Não, eu quero trazer ele para fazer parte daquilo comigo e evoluir a minha comunidade junto para que esse jovem não se evada, que ele não vá para fora das comunidades e aí ali acabamos perdendo os nossos jovens para um mundo irreal, que infelizmente eles sonham, mas que quando chega lá na realidade não é aquilo. Então o jovem ele vem quando ele percebe que a voz dele importa, né? Que ele é importante ali naquele momento, ele participa mais, porque ele está tendo abertura para participar. Agora, se eu fico ali, segurando, e quero esse jovem apenas como coadjuvante ou telespectador de uma vida em que ele está inserido, eu vou perder esse jovem. Sim, perfeito, pá. Esse lugar, né, de entender a rotatividade das cadeiras, né? E da pessoa também poder ter a não é bem humildade a palavra, né? Mas a inteligência de saber que ela precisa passar o bastão, né, para os demais Isso, e que ela não vai ficar ali eternamente. Ela pode sim ser um mentor, né, de quem vem chegando, até porque é uma estrutura que precisa continuar existindo, né, para poder se manter forte e defender o território da forma que precisa, não é isso? exatamente. Meninas, eu quero me meter aqui e fazer uma pergunta para Fabiola, que fiquei curiosa. Eu fiz nas outras entrevistas também, sobre essa coisa de como você acha que as decisões que a gente toma em relação a governo federal, Congresso,
deputados, senadores, afeta as associações? Tipo, qual que é a influência de mudar de governo, ou de mudar de Congresso, ou de mudar o Senado nas associações concretamente? O que que muda quando os governos mudam e quando os senadores e deputados mudam? Olha, é, a, 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 a gente costuma dizer, né, que ali as associações quilombolas elas estão na base, né, da estrutura desse país. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? E as comunidades quilombolas elas estão ali na base. A gente já passou por esse processo, né? E a gente percebe que os nossos direitos. Eu vou dar um exemplo de um direito quando a gente tem um governo que não tem um olhar, né, para essas questões. Nós, das comunidades quilombolas como um todo da Chapada, é, recebíamos a cesta da Conab para ser distribuída para as famílias das comunidades quilombolas. E quando a gente teve o desgoverno de 2021 até 2020 de 2018, né? De 2018 até 2022, foi um sofrimento muito grande. Por quê? Porque as comunidades ficaram completamente esquecidas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a representatividade de quem está lá, né, lá em cima, para que tomem decisões que vão ter um olhar para esse povo também, e não só para o povo quilombola, porque aqui a gente está falando especificamente de uma questão quilombola, mas que a gente está se aproximando, né, do período eleitoral e que a gente tenha uma visão nesse sentido de que eu sou a base da pirâmide e que se uma decisão errada que eu tomar, eu posso ruir com toda uma construção coletiva, né? Que a gente costuma falar que todo o processo que a gente tem hoje no Brasil, dentro dos direitos das comunidades quilombolas, que ainda são mínimo dentro da dívida histórica que esse país tem com essa população, o que a gente tem hoje é o mínimo. E ainda assim, existem pessoas que querem negar esse mínimo, porque entendem que não é feito nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado e um olhar muito minucioso nesse ano, né? De 2026. Obrigada, Fabiola. E aí, assim, nós encerramos, né, esse bloco de hoje, agradecendo a Fabíola, a Nirle, e esse Instituto NAU também, que está promovendo esse abrir de olhos de várias comunidades, de vários povos, né, porque o território é grande, tem várias É comunidades, vários enorme. povos, né, então é isso. Muito obrigada, Fá, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua sabedoria, pela sua essência, gratidão, viu? E Eu que aproveite, já esteja, agradeço o já se sinta espaço, convidada. eu agradeço o espaço, né, de fala. Como eu falei, o meu conhecimento ele não é absoluto, né? A gente tenta trazer e entender esse contexto para que a gente cresça enquanto comunidade, né? Enquanto quilombo, enquanto eu acredito que nossa ancestralidade fica muito feliz quando a gente busca o conhecimento e reparte esse conhecimento. Então, para mim, foi um prazer enorme participar com vocês. Estou à disposição se precisar, se querer se aprofundar em algum tema, eu me preparando um pouco mais, eu posso trazer, né? Para a gente levar conhecimento para o nosso povo, para que
caso a gente erre menos, né? E é isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada também, Fábio. Você fala do seu conhecimento, que não é, né? Claro que a gente entende isso, mas o seu raciocínio é muito bom. A sua fala é muito boa. Nos traz muito mais próximos do que a gente precisa entender para poder agir. E é por isso que você foi chamada, né? Muito grata. Obrigada, Nirlin, gente. quer falar alguma coisa?